Fala, Tanaka, o MXRF11, o Maxi Renda vem despencando e não é só a sua cotação, os dividendos também têm caído e agora acrescentou-se mais uma questão sobre esse fundo imobiliário. Tem se falado que ele está muito caro, mas será mesmo que o MXRF11, o fundo mais queridinho da Bolsa de Valores brasileira, está realmente caro? E será que o MXRF11 ainda é um bom investimento para 2024? Tanacão, e o MXRF11, que é o fundo imobiliário com o maior número de cotistas na Bolsa de Valores brasileira, tem despencado não só a sua cotação, mas também os seus dividendos. E como o MXRF11 é muito falado aqui na internet, acaba sendo aquela primeira porta de entrada para os fundos imobiliários. É aquela mãozinha que vai sentir a temperatura do chuveiro, as duchas Corona, aquele primeiro pezinho na água para saber como está a temperatura, e por isso é muito importante esse fundo imobiliário na vida financeira de muitos investidores. Conta aqui se você começou a investir em renda variável através do MXRF11 também. Não satisfeito com esses dois fatos, muitos analistas têm falado que o MXRF11 tá caro, mas será mesmo que esse fundo tá caro? Será possível que o fundo de R$10 pode ser considerado caro, Tanacão? Mas antes de ir pro vídeo, já se inscreve aqui no canal japonês, deixa um comentário gostosinho para nós, falando qual que é o seu sentimento em relação a essa indústria de fundos imobiliários. Está feliz, está triste, está frustrado? Conta aqui para nós que é importante, comunidade tanaquense saiba como está o coração dos investidores em relação aos FIIs. O MXRF11 acabou batendo as mínimas do ano, 9,73. Um dia depois, ele foi lá e valseou, foi acima de R$10 novamente, impulsionado pela notícia de que o Brasil havia conseguido um upgrade na sua classificação de risco, que é muito importante. Eu vou fazer um vídeo mais para frente só sobre esse assunto, que muita gente nem tem ideia qual a importância desse movimento que a Moody's acabou de fazer com o nosso Brasilzão velho. Então ele subiu para R$10, hoje ele está caindo de novo, como toda a Bolsa de Valores, muito ali esperando como vai ser esse conflito ali no Oriente Médio, que já está arrastando muito tempo, infelizmente, e que acaba afetando não só os fundos imobiliários, mas também a economia global e principalmente os ativos considerados de risco. O MXRF11 na casa dos R$10 não fica tão lindo, maravilhoso assim para o Tanaka pensar em entrar. Eu explico, né? Se a gente olhar pela ótica dos dividendos, tem um famoso indicador chamado Dividend on Cost, que é essa relação de quanto dividendo o fundo imobiliário vai pagar com relação ao preço que você pagou no ativo. E por isso que esse é um fator extremamente importante que eu vou contar para vocês um pouquinho mais para frente. Então, como eu disse, o MXRF11 estava pagando 11 centavos, depois começou a pagar 10 centavos e agora está pagando 9 centavos. Já é o segundo mês consecutivo que ele anuncia esse 1 centavo de redução. Aí você vai falar, já... Não, mas é só 1 centavo, meu. Você tá pichuruco, biruleibe, você tá aí fazendo média por 1 centavo. É isso, Tanacão, porque quando os dividendos estão 10 centavos, a cada 1 centavo que cai, você perde basicamente 10%. Isso é ruim, né, Tanacão? Já que os dividendos isentos de imposto de renda são o grande atrativo para os investidores migrarem, principalmente da renda fixa, para um fundo imobiliário, por exemplo. E essa situação de dividendos menores pode estar acabando porque a taxa de juros está subindo e isso vai impactar muito nos dividendos, não só do MXRF11, como de todos os fundos de papel também. Mas antes disso, vamos entender também por que o MXRF11 está sendo considerado caro e se ele está caro ou não está caro. Tá caro no muro. Tanaka, não é só porque o fundo imobiliário está R$10 que ele é considerado um fundo imobiliário barato, né? O que acontece é que lá atrás os fundos imobiliários eram negociados na base 100, então só tinham fundos imobiliários de 100 conto e agora eles criaram essa nova categoria de fundos imobiliários base 10, de R$10. E esses R$10 atraem muito mais tanaquinhas, que sobra uma querelazinha no final do mês, ele vai lá e compra o fundo imobiliário. O que está errado, tá bom? O que é importante é sempre você priorizar o seu aporte e viver com o resto depois. Mas isso é papo para outro vídeo. O que eu quero trazer para vocês é que a gente tem que olhar, sim, o preço de tela, mas esse não é o definitivo para você considerar um fundo imobiliário caro ou barato, Tanacão. E o que a gente tem que olhar, principalmente em fundos imobiliários de papel, porque esse indicador é quase cirúrgico, feito a Elise Matsunaga, é o famoso indicador preço sobre valor patrimonial. Nesse caso, por que é cirúrgico? Porque todo santo dia o gestor do fundo tem que informar
quanto está valendo cada papel. Então você pega ali o relatório gerencial, que a gente está vendo na tela agora, todos esses papéis aqui, o gestor tem que informar todo santo dia e fazer o fechamento do valor patrimonial da cota, Tanakão. Lá na EQI Asset, por exemplo, tem um japonesinho que utiliza diversos robôs e mesmo assim todo dia ele sai 10, 11, meia-noite, porque ele tem que correr para informar o fechamento de todos os nossos fundos imobiliários. Inclusive, convido a você a conhecer o EQI R11, que é um fundo bastante topzera lá da EQI Asset. Nos fundos de tijolos, isso é um pouquinho diferente, né? Porque não dá para o cara todo dia ir lá falar, mano, esse imóvel vale tanto hoje, esse imóvel vale tanto amanhã. O que acontece é que eles fazem remarcações normalmente anualmente. Isso faz com que isso traga sempre surpresas, né? Tanto pro bem quanto pro mal. E isso dificulta saber se você está pagando caro ou barato, por exemplo, num fundo imobiliário de tijolo, como uma casa, por exemplo. É muito difícil você precificar e saber se você está pagando muito barato ou muito caro numa casa, por exemplo. Agora, nos fundos imobiliários de papel, isso é extremamente fácil de você saber se está pagando caro ou barato num fundo imobiliário. Segundo esse relatório do BTG sobre MXRF11, que vai estar aqui embaixo para download e também lá no meu grupo Telegram, nesse relatório vai ter vários fundos imobiliários que são semelhantes ao MXRF11 para você dar uma estudada gostosinha, que você vai precisar, e também informa o preço teto, até que preço você pode pagar nesse fundo para você estar dentro das expectativas do BTG em relação a esse fundo imobiliário. E esse relatório chega à conclusão que sim, o MXRF11 está caro, Tanakão. Olhando esse gráfico aqui, ó, do valor de mercado e preço, valor patrimonial histórico, a gente vê que a linha azulzinha é o preço, valor patrimonial, enquanto o valor de mercado é o azul, a barra, né? Então a gente vê que em outubro de 2023 tinha uma gordura muito grande e esse valor foi invertido, cruzou a linha ali, as colunas da linha. Foi em julho de 2024, então a partir de julho de 2024 esse fundo imobiliário já foi considerado barato. Obviamente que intraday, durante os dias, esse valor variou e você pode ter pego uma janela muito boa como a que aconteceu agora. Se a gente olhar o preço, valor patrimonial histórico, né, e a média anual, desde 2019 ele está muito próximo de 1, né? 2020, por exemplo, foi 1,04, depois foi abaixo de 1, depois 22 abaixo de 1 de novo, 23 um pouquinho acima e atualmente também ele está um pouquinho acima. 2019, por exemplo, foi o ano mais topzera para fundo imobiliário, que acabou iludindo muita gente que até hoje, às vezes, nem conseguiu recuperar o valor investido, mas, como eu expliquei no último vídeo, você tem que considerar também todo o histórico, né, que é a cotação mais os dividendos, já que no dia 30 acontece normalmente a DataCon, quando você compra imobiliário e tem direito de receber o dividendo, e esse dividendo normalmente no dia 1 já é descontado da cota, e aí você obviamente teve o ganho, né? Mas seria lindo era que ele continuasse acima para você ter o ganho de capital na veia com o fundo imobiliário também. Aí você fala, ah, beleza, pô, vou comprar caro mesmo. Mas isso não afeta só o preço que você vai pagar, isso vai afetar também os dividendos que você vai receber. Primeiro, antes de mostrar essa tabela aqui dessa sensibilidade dos dividendos em relação ao preço, que é incrível para o carrego do fundo imobiliário, vocês vão ver e vão abrir o olho e começar a prestar atenção nesse trem a partir de agora, antes de comprar um fundo imobiliário. Eu falei lá atrás que o fundo imobiliário ele pode voltar a pagar bons dividendos, né? Isso porque com a taxa de juros subindo, a maioria dos títulos são atrelados ao CDI e ao IPCA. Nesse caso, tem do MXRF11, tem mais parte atrelado ao IPCA do que ao CDI. Então, a parte do CDI vai muito bem, né? Porque os títulos vão pagar melhor, obviamente, mas, todavia, porém, o que faz com que o Banco Central suba a taxa Selic é a inflação. Então, a inflação é o sintoma e a taxa Selic é o remédio. Então, é bem provável que a inflação também acabe, infelizmente, subindo. E isso faz com que o Banco Central tenha que subir os juros novamente. E aí faz com que tanto a parte de IPCA quanto a parte de CDI vá muito bem na sua carteira também. Isso pode resultar num dividendo mais gordinho para a carteira e aí o fundo imobiliário fica mais interessante ainda, porque aí ele volta a pagar os 1% por mês isento de imposto de renda que todo Tanaquinha sonha em ter. Tanacão, agora se liga para você nunca mais esquecer disso aqui, ó. Essas taxas médias é a tabela de sensibilidade. Essa tabela está no relatório do MXRF11, então você consegue acessar todo mês para você nunca mais errar na hora de escolher o seu fundo imobiliário.
Então, se você olhar esse indicador que é preço, valor patrimonial, é sempre o preço, valor patrimonial. Se o preço estiver 9,73 e o valor patrimonial for 9,73, a gente chega aqui do 0%, né, de deságio, que seria 1, né, esse número do indicador. Porém, aqui ó, o preço da cota do mercado. Então, se ele tiver 9,33, a gente tem um deságio em relação à cota patrimonial. Então, a gente está pagando mais barata na Cão. E olha a taxa que fica de carrego, tanto de IPCA quanto de CDI. 11,06 e 9,4. Vamos lá para a ponta dos R$10, que é um preço que o Tanaka acha barato, Tanacão. A gente tem que aí já está tendo um ágio sobre a cota patrimonial de 2,8%, mas aqui, Tanacão, olha quanto cai, ó. Ao invés de um IPCA mais 11 burdoada, você vai ter uma taxa de IPCA 9 burdoada. É muito bom? É muito bom, mas poderia ser melhor, de repente, se tiver a paciência necessária. E aqui no yield em relação ao CDI também, sai de quase 5, CDI mais 5 para CDI mais 2,02. E aí isso você vai carregar eternamente. Por isso que é importante você pagar muito bem nos fundos imobiliários, porque aí você tem um dividendo melhor, obviamente, para sua conta. Por isso, Tanacão, que é muito importante você pagar bem nos seus fundos imobiliários e respeitar ali se estiver caro ou barato, para que você consiga ter um dividendo maior no longo prazo, receber as melhores taxas sempre, Tanacão. Porque lembra, Tanacão, que é um fundo imobiliário, você compra tudo que está dentro dele. Então, quanto melhor você puder aproveitar tudo que está dentro de um fundo, vai ser melhor para sua carteira, obviamente. Como eu falei, nesse relatório do BTG que está aqui embaixo, tem tudo bonitinho para vocês, inclusive ali outros fundos de papel que estão muito semelhantes, aí você consegue entrar nos que estão abaixo de 1. E também tem a tabela de análise fundamentalista de fundos imobiliários que você consegue olhar fundos de tijolos que estão agora num ótimo momento para você começar a estudar, Tanacão, porque estão pressionados, estão caindo, Tanacão. E aí, obviamente, é sempre nesses momentos contraintuitivos que é bom você olhar para você começar a dar uma peneirada nos fundos de tijolos, que inclusive eu já ensinei vocês a escolherem com esse vídeo aqui através do checklist de fundos imobiliários que vai estar aqui embaixo para vocês também. E também para o Tanaquinha que investe em fundo imobiliário, obviamente que eles gostam de dividendos pingando na sua conta todo mês e dá para você receber também dividendos em dólar. Eu fiz aqui um vídeo onde eu mostro 5 ETFs que pagam dividendos mensais em dólar todo santo mês.